revelação, não vinha outra coisa. E eu, Deus, o que é que o Senhor quer falar para a tua igreja? E em momento nenhum o Senhor mudou a vontade dele. E para mim o silêncio do Senhor fala muito mais do que algumas vezes as palavras. E o silêncio dele para mim testificou de que a igreja, nós precisamos ouvir sobre a vida de Paulo, amém? E para dar base ao que eu estou falando, eu quero ler Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já colocaram até o título, você viu que irmãos eficientes? Diz assim, eu já entro no título, Amandinha. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta nova vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. O tema da ministração é como tornar a nossa vida impactante. E é uma pergunta: o que eu faço para tornar a minha vida impactante para outra pessoa? O que eu preciso fazer para que a minha vida seja um instrumento nas mãos de Deus para impactar a vida de outras pessoas? No dicionário português Aurélio, a palavra impactante significa o seguinte: ela é usada para descrever algo que é capaz de gerar uma reação forte e deixar uma marca profunda na memória das pessoas. Nós não seremos eternos aqui. A nossa eternidade é com o Pai. Quando nós nos formos, que legado teremos deixado? O que as pessoas irão dizer de como foi a nossa vida? Paulo morreu há quase 2000 anos e a gente está aqui falando sobre a vida dele. Só que, irmãos, pregar sobre Paulo não quer dizer que nós estamos colocando ele, projetando ele acima de Jesus. Nunca, tá? Até porque a palavra, que foi o que nós acabamos de ler, é Jesus. Porém, falar sobre a vida de Paulo nos faz entender que é possível, através da vida de Cristo em nós, alcançar e impactar. Nos faz entender que através de uma vida de uma pessoa normal, como eu e você, fazer a diferença na vida de outros. Então eu não estou aqui colocando ele acima de Jesus, porque Jesus está sendo pregado, amém? Mas nós vamos falar um pouco sobre Paulo. Só que assim, para a gente entender que gerar um impacto duradouro na vida das pessoas, a gente precisa reconhecer o quê? Primeiro, é um processo. Eu não vou impactar vidas de uma hora para outra. Você não vai me ver pregar aqui e vai falar: nossa, Paula mudou a minha vida, que mulher de bênção. Não, é um processo. Precisamos caminhar com as pessoas para poder fazer a diferença na vida delas. Segundo ponto, para que seja um impacto duradouro, a gente precisa entender que custa caro. Não vai ser algo fácil. Para Paulo custou a vida dele. Para Paulo custou as preferências dele. Para nós também vai custar. Não pense que impactar a vida de outra pessoa dentro da sua casa vai ser algo tranquilo. Vai te custar algo. O Senhor vai te pedir algo. Outra coisa que a gente precisa entender é que precisa ser algo desejado. Não adianta nada eu ficar aqui falando, se você não reconhecer que chegou a hora de você mudar a vida de alguém. Você sendo instrumento nas mãos de Deus, porque sozinho a gente não consegue nada, amém? Outro ponto, é um privilégio e uma responsabilidade de todos. Impactar vidas não é só para o pastor, não é só para a pastora. Impactar vidas não é só para quem prega. Impactar vidas é para todo aquele que é discípulo de Jesus. É para mim e é para você, é para todos nós, e é um privilégio e é uma responsabilidade, está nas nossas mãos impactar a vida de outras pessoas. E por último, está ao alcance de todos. Alguém quer isso? Alguém quer fazer a diferença na vida de outra pessoa? Alguém quer, quando o Senhor nos recolher,
o nosso nome seja lembrado por algo que nós fizemos baseado na palavra, baseado no reino, eu quero. Está ao nosso alcance. Paulo, irmãos, ele se converteu, ele tinha 30 anos de idade. Quem aqui tem mais de 30 anos? Quem tem mais de 40? Quem tem 50 não precisa levantar. Mas Paulo se converteu, ele tinha mais de 30 anos. Na sua primeira viagem missionária, ele tinha 45. O ministério, presta atenção, o ministério formal de Paulo começou quando ele tinha 40 anos. Eu estou com 42, eu posso começar, amém? Paulo também, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. E no primeiro, sabe quantos anos ele tinha? 49 anos. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de nós nos achamos velho para fazer alguma coisa? Quantos de nós achamos que já passou o nosso tempo para sair por aí evangelizando? Não, isso é coisa de jovem. Quantos de nós deixamos de vir ontem ao evento de missões porque achávamos que era algo para jovem? Não é. O reino é para todos. Você não é velho. Paulo fez tudo isso na vida adulta. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, não importa a sua idade, não importam as circunstâncias, porque elas nunca serão favoráveis para um filho de Deus. Deus pode, e não só pode, como Ele quer usar você, tanto para servir a Ele, como para servir a outras pessoas. Amém? Quem deseja isso, eu desejo. O Senhor pode e quer fazer isso. E para ter uma vida que gera impacto, que gera mudança, é necessário superar os desafios. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós temos desafios para alcançar o outro, para fazer a diferença na vida do outro. Com Paulo não foi diferente. Que desafios ele enfrentou, irmãos? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, em Damasco, Paulo, ele teve que sair por uma janela dentro de um cesto, como se ele fosse um criminoso. Teve que sair escondido por uma janela, porque estava pregando. Lá em Atos capítulo 13, versículo 50, não dá tempo da gente ler tudo. Se você quiser, você anota. E Amanda, se quiser, pode ir colocando aqui. Eu vou só citando, tá? Atos 13, 50, na Antioquia, judeus movidos pela inveja fizeram a cabeça das mulheres e dos líderes ali daquela cidade, para que Paulo e Barnabé fossem expulsos de lá. Então eles saíram no cesto, depois eles foram expulsos. Lá em Atos 14, 19, Paulo foi arrastado para fora da cidade, apedrejado até desmaiar. Só pararam porque acharam que Paulo estava morto. Olha o tamanho do desafio. Atos 16, Paulo e Silas, só porque expulsaram o demônio de uma jovem adivinhadora, que adivinhava o futuro, eles apanharam de vara. Eles foram jogados na cadeia com os pés amarrados no tronco. Atos 17, de novo, os líderes religiosos, os líderes judeus, sabendo que Paulo estava pregando na sinagoga lá em Bereia, fez de novo a cabeça do povo e ele precisou sair de lá fugido. Atos 21, 30, em Jerusalém, Paulo é novamente arrastado, novamente agredido e de novo quase morto. Atos 28, 3, na ilha de Malta, Paulo é picado por uma cobra venenosa e por fim, Paulo é decapitado. Mas Paulo não enfrentou só desafios externos, Paulo enfrentou desafio na carne. Paulo enfrentou um desafio com ele mesmo, e esse é um dos piores desafios, irmãos. É a luta contra você mesmo. Não pense que o nosso maior inimigo é Satanás, porque ele já está derrotado, amém? A nossa maior luta, a nossa maior guerra é contra a nossa carne, é contra nós mesmos. Paulo fala, por 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse o espinho na carne. E o Senhor removeu? Não. Disse, a minha graça te basta. É isto que vai fazer com que você se achegue a mim. E Paulo precisou conviver com aquele desafio até o momento da morte dele. E eu quero falar, irmãos, que a gente também tem desafios. E eu quero falar só sobre 2. Eu vou ser bem breve. 2 desafios que nós temos que enfrentar para poder responder essa pergunta do tema de como tornar
a nossa vida impactante. O primeiro deles é o desafio da obediência. Atos capítulo 16, versículo do 6 ao 10. Vamos ler. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até a Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando para a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Irmãos, Paulo aqui, ele estava na sua segunda viagem missionária. E o intuito dele, o que estava no coração dele, era pregar a palavra do lado norte da Galácia. Mas a vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus era que eles fossem pregar do lado oeste. Eu não sou muito bem situada, tá? Mas ele queria pregar de um lado e o Senhor falou: eu quero você do outro lado. E assim ele fez. A gente não sabe, a Bíblia não conta detalhes de como foi que eles foram impedidos. Pode ter sido uma visão, pode ter sido um sinal, pode ter sido uma inquietação. Quem nunca sentiu uma inquietação? Não sei, a Bíblia não esclarece para nós. Mas sabe quando a gente quer fazer algo bom, algo lícito? Porque o que Paulo queria fazer era bom, era do reino, era lícito. Sabe quando a gente quer fazer algo bom e parece que as coisas não fluem? Parece que as coisas dão errado, parece que as coisas não andam. Pode ser um alerta de que nós estamos indo na contramão do que Deus tem para nós. Você tenta fazer as coisas, é algo bom, é algo de Deus, e tudo vai dando errado, nada se encaixa, e aí você fica: meu Deus, mas o que está acontecendo? E você não para ouvir que Deus não te quer do lado norte, Ele te quer do lado oeste. Algo que é bom, algo que é lícito. Eu vivi isso, irmãos. Agora sim, a gente tem que discernir, tá? Quando as coisas não dão certo. Existem situações em que é o próprio diabo tentando te impedir para que você faça a vontade do Senhor. Mas por isso que eu disse, pode ser um indício de que se você quer fazer algo bom e as coisas não estão andando, vá para a presença. Procure ouvir a voz do Senhor. É aqui que o Senhor me quer? É isso que o Senhor quer que eu faça? Paulo ouviu a voz do Senhor e mudou o rumo do seu caminho. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim: ao homem foi dada a capacidade de planejar, entretanto é o Senhor quem dá a palavra certa. Nós temos muitos desejos no coração, nós temos muitas vontades, nós temos muitos planos, mas a última palavra, quem dá é o Senhor. Amém? E muitas vezes, irmãos, a obediência vai te levar para o inesperado. Obedecer a Deus não vai te levar para um lugar de conforto. Eu vou dar um exemplo aqui da minha filha e vou falar sobre ela porque eu pedi autorização para ela. Ela tem 1 ano que ela se matriculou num curso de pedagogia e eu perguntei para ela, falei: você quer trabalhar com o quê? Que tipo de aluno? E ela falou assim para mim: mamãe, com tudo menos TEA. E aí eu falei: tá bom, com tudo menos TEA. Arrumou um estágio, menos de 6 meses. Irmãos, qual é o público que a minha filha está atendendo? Crianças TEA. Minha filha entrou numa crise e perguntou: mas por quê? Ela chegou a falar para mim: mas por que, mamãe? Aquele dia você conversou comigo e você perguntou com quem eu queria trabalhar e eu falei que não, por que eu estou trabalhando com isso? E a minha resposta para ela foi: porque você não é dona da sua vida, porque você não está no controle de todas as coisas. Ou seja, o Senhor a levou para um lugar inesperado. Era o que a minha filha queria? Não era, mas era o que Deus tinha para ela. Os planos de Deus são melhores do que os nossos, muito melhores do que os nossos. E um pouco mais para frente o Senhor esclareceu o porquê dela estar ali, porque Deus não faz nada à toa, irmãos.
Não cai uma folha de uma árvore sem que tenha a permissão do Senhor. E o que nós entendemos, eu e ela, que a Pietra está ali, o Senhor a colocou ali, porque ela está sendo aperfeiçoada no amor, na paciência e na empatia. Eu vou perguntar de novo, a Pietra queria a igreja? Não, mas era o que ela precisava. Então o Senhor nem sempre vai dar o que nós queremos, porque a nossa vontade é corrompida, mas Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Ele não é um pai que mima os filhos. Ele é um pai que ama e que corrige e que quer ver filhos amadurecidos, porque a Bíblia diz que o Senhor, o noivo, vem buscar uma noiva amadurecida e não a noiva infantilizada. Então Ele não pode dar tudo que a gente pede. Ele deve dar tudo aquilo que a gente precisa. Paulo queria estar na Macedônia? Não, mas era lá que Deus queria que Paulo estivesse. Por quê? Lídia se converteu, uma jovem adivinhadora se libertou, o carcereiro foi convertido e muitas outras coisas aconteceram. E detalhe, irmãos, para pregar do lado norte da Bitínia, onde Paulo estava indo, Deus havia chamado Pedro. Isso está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Deus havia chamado Pedro. Por que a gente quer estar onde Deus não nos chamou? Por que a gente quer fazer o que Deus já levantou uma pessoa para fazer? O Senhor está falando. Você pode fazer isso, você tem capacitação para fazer isso. Mas espera aí, eu quero te usar aqui. Porque aqui eu já levantei um filho. Eu já tenho uma pessoa. Não é que o Senhor queria deixar o povo daquele lado sem cuidado. Não é isso, é que Ele já tinha levantado uma outra pessoa para pregar ali. Ele queria Paulo do outro lado. E Paulo precisou dessa sensibilidade. Lá em Atos capítulo 8, a Bíblia vai dizer que enquanto Saulo, o Paulo de que nós estávamos falando, enquanto Saulo perseguia a igreja, Filipe, eu amo essa história, Filipe pregava em Samaria. O povo ouvia, e não só ouvia, irmãos, o povo dava atenção para Filipe. Filipe passava e pregava e o povo, milagres acontecendo, prodígios, sinais, e Filipe sendo ovacionado, e glória a Deus por isso. Filipe vai pregar, eu estou parafraseando, não diz isso a Bíblia. Filipe vai pregar, irmãos, vamos lá ouvir. Juntava aquela multidão para ouvir Filipe, dar atenção para Filipe. Mas o que é que o Senhor fala para Filipe? Sai daí, se apronta e vai para um outro lugar. A gente sabe o recorrer dessa história. Filipe obedece à voz do Senhor, sozinho, vai para onde o Senhor manda, encontra o eunuco, sobe na carruagem, explica as escrituras, o eunuco se batiza. Só que eu não quero falar sobre isso. Quero falar sobre um ponto, Atos capítulo 8, versículo 39 e 40. Atos capítulo 8, versículo 39 e 40. Depois que o eunuco se batizou, diz assim: quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Irmãos, Filipe obedeceu à voz do Senhor. Ele foi arrebatado. Depois que ele obedece ao Senhor, depois que ele faz o que o Senhor o chamou para fazer, ele é arrebatado daquele lugar. E ele aparece a 30 quilômetros de distância dali. Depois disso, ele só vai reaparecer lá em Atos capítulo 21, versículo 8. Quando Filipe reaparece 20 anos depois disso aqui. Exatamente 20 anos após ele ter obedecido à voz do Senhor, ter cumprido o que o Senhor mandou. Aí sim, depois de 20 anos, ele é reconhecido pelo seu dom. Diz: partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe. O quê?
O dom dele foi reconhecido 20 anos depois de obedecer à voz do Senhor. Irmãos, não está no meu esboço, mas eu preciso falar. Dom nasce com a gente, chamado desde que nós nascemos. O Senhor falou para Jeremias: antes de você estar no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te separei e eu te designei para profeta das nações. Não muda. Por que a pressa de sermos chamados pelo título? 20 anos. 20 anos. Aí ele foi reconhecido pelo dom. Antes ele precisou obedecer. Por que querer ser reconhecido por um dom sem sacrificar, sem obedecer, sem renunciar? Essa tem que ser a nossa preocupação, não com o dom. O dom está ali, o dom está aí. Não tenha pressa. Eu li um livro, irmãos, de um autor chamado Jim George. No começo da trajetória dele, ele fala que ele passou por um período missionário, e aí quando ele voltou, ele falou que ele estava com aquela sede, aquela fome. Ele entendeu que ele precisava procurar um ministério de púlpito. E aí ele começou a procurar várias vagas, se inscrever para vários cargos pastorais, e ele conseguiu. E aí ele fala que ele só conseguia como auxiliar. Ele chega a usar o termo segundo favorito. Segundo favorito. E com o tempo ele começou a ficar muito frustrado, sabe? E ele começou a questionar Deus. Ele falou: Deus, se foi para isso que o Senhor me chamou, se eu sou um pastor, por que eu fico em segundo lugar? Por que você não me dá um local para eu atuar como pastor titular? E em um desses questionamentos, irmãos, ele diz que ele foi convidado para dar aulas numa faculdade de teologia lá na Califórnia. E aí sim, quando ele obedeceu à voz do Senhor, ele começou a ver o ministério dele em ação. Enquanto ele estava buscando o ministério de púlpito, que é lícito também, ele tinha um chamado, mas era a vontade do Senhor naquele momento? Não. Era a vontade do Senhor que ele fosse lecionar numa faculdade de teologia, né? E aí ele fala assim, que hoje, quando ele olha para trás, ele percebe que Deus o guiou em meio a portas fechadas. Talvez você está encontrando uma porta fechada e você está achando que é um obstáculo. Não, é por ali que Deus quer te guiar, é ali que Deus quer te usar. Mas a gente quer o fácil, a porta que já está aberta. O propósito de Deus na vida daquele homem era que ele iniciasse o seu ministério lecionando numa faculdade e não como pastor titular como ele queria. O Pedro, ontem aqui no Expandindo Missões, ele falou uma frase que eu vou guardar para a minha vida. Eu anotei, ele disse assim: precisamos estar disposto e flexível ao que Deus tem para mim. Barro duro é moldado? Não, se quebra. Para o oleiro fazer o que ele quer com a minha vida e com a sua vida, precisamos estar flexíveis. Flexíveis à vontade do Senhor. Flexíveis para onde Ele quer nos conduzir. E não rígidos. Rigidez, orgulho, altivez te levam à queda, te levam à ruína, te levam ao chão. Mas a flexibilidade faz com que o Senhor te molde da maneira que Ele quiser. Deus seja louvado. Vencer o desafio da obediência é seguir o caminho que Deus tem para você. Esse é o resumo. Como que nós superamos o desafio da obediência? Entendendo, irmãos, que o caminho do Senhor é melhor do que os nossos. E o segundo e último ponto que eu quero falar, e a gente já ora, irmãos, é o seguinte: nós precisamos vencer o desafio de cultivar um coração de servo. Presta atenção, cultivar. Nós temos um coração de servo, mas nós precisamos cultivar. Por quê? Aquilo que não se cultiva, morre. Aquilo que não se cultiva, se perde. Aquilo que não se cultiva, para de crescer.
Esse é um desafio. Não é pedir um coração de servo para o Senhor. É o desafio de cultivar dia após dia o coração de servo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar o seu evangelho em meio a grandes batalhas. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado e nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha dessa verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia, agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata os seus filhos. 12. Suplicando-vos, consolando-vos, oferecendo o nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino e a sua glória. Irmãos, o que eu quero dizer lendo todos esses versículos? Quem tem um coração de servo, quem cultiva um coração de servo, busca em todo tempo, busca de maneira dedicada e humilde, levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Servir não é fazer o que a gente gosta. Sabe qual é o nome disso? Egoísmo. Eu não canto o que eu quero, eu canto a canção que o Senhor quer ser adorado. Eu não prego o que eu quero, eu prego a semente que o Senhor quer entregar para a igreja. Eu não faço o que eu quero, eu não vou para onde eu quero. Isso é egoísmo. Sabe por quê, irmãos? Servir é buscar a realização do outro. Servir tem a ver com negar a si mesmo. Servir mostra quem é o nosso Senhor, quem governa a nossa vida. Porque se eu sirvo do meu jeito, o meu Senhor sou eu. O Senhor da minha vida sou eu mesma. Agora, a partir do momento que eu cultivo o coração de servo, entendo que o Senhor é o dono da minha vida, eu tenho flexibilidade para ir aonde quer que eu vá, que Ele quer que eu vá, para fazer o que Ele quer que eu faça, aí sim está correto. Por exemplo, um pai que acorda de madrugada para trocar a fralda do filho, vocês acham que ele gosta? Ele gosta no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, mas chega uma hora que ele fica cansado. Mas ele sabe que ele precisa levantar para trocar a fralda do filho durante a madrugada, porque ele vai se assar, ele vai chorar, porque precisa. Então ele faz porque precisa ser feito, irmãos. Tem um pregador evangelista chamado Dwight Lyman Moody. Ele é do século XIX e ele demonstrou um coração de servo. Ele era filho de um pai alcoólatra. Quando ele tinha 4 anos, o pai dele faleceu e ele precisou morar com um tio. E a
A requisição do tio para ele era que ele frequentasse uma igreja. Pois bem, ele frequentou uma igreja, ele se converteu, ele virou um evangelista, e por volta do ano 1800, um grupo de pastores europeus foi numa conferência assistir este evangelista pregar, assistiu o Moody pregar. E quando o Moody estava passando pelos dormitórios, intercedendo pelas pessoas, intercedendo pelo local, ele viu os sapatos do lado de fora de cada dormitório, porque era costume daquela época deixar os sapatos de fora para que algum funcionário do hotel engraxasse. Só que nos Estados Unidos, onde estava acontecendo a conferência, eles não faziam isso. Logo, Moody não tinha um funcionário naquele hotel que pudesse engraxar aqueles sapatos. Ele já era reconhecido, ele já era famoso, ele já era chamado pelo seu dom, assim como Filipe. Sabe o que esse evangelista fez, irmãos? Ele saiu recolhendo todos os sapatos daqueles pastores, e ele levou para o quarto dele durante a noite inteira, durante a madrugada inteira que antecedia ao que ele ia falar. Ele passou a noite engraxando e limpando cada par de sapatos. E detalhe, ele não tirou selfie, ele não falou para ninguém. Na manhã seguinte, ele colocou cada par de sapato na sua porta. Uma pessoa viu. E a partir dali, nos Estados Unidos, naquele hotel, naquela conferência, todo mundo que chegava e tinha esse hábito, eles passaram a fazer o mesmo. Por quê? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O que isso quer dizer? O evangelista, devido ao coração de servo daquele evangelista, ele demonstrou a verdadeira grandeza e o impacto. Olha o que o exemplo faz. O impacto que uma pessoa pode ter quando serve a outras pessoas. Você acha que o que você está fazendo pelo outro não serve de nada? Está gerando. Está acontecendo, irmãos. Talvez você não esteja vendo, mas está acontecendo. Lá, já estou terminando. Lá em João capítulo 13, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele pergunta para eles se eles entenderam o que Jesus tinha feito. E ele mesmo responde: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e de fato eu sou. E se eu, mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo, lavar os pés uns dos outros, porque eu, Jesus falando, dei o exemplo para que vocês façam exatamente como eu fiz. Sabe qual é o risco que nós corremos se a gente não mantém um coração de servo? O risco que nós corremos, irmãos, é de só servir até a gente conseguir algo. Por isso a gente precisa manter todos os dias um coração de servo, porque se eu não mantenho, se eu apenas peço um coração de servo e eu sirvo, a partir do momento que eu cheguei aonde eu queria, a partir do momento que eu consigo aquilo que eu queria, eu paro. Quer ver um exemplo prático? Marido e mulher. Marido muitas vezes fala: para que flores? Para que levar na pizzaria se eu posso comprar pizza e comer em casa? Eu já estou casado. Para que isso? Mulheres também, vocês acham que eu ouvi? Mulheres, quantas de nós, porque estamos casadas, paramos de nos cuidar? Para que academia? Academia para jovem. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Eu já estou casada. Precisa manter, precisa cultivar, porque senão morre, porque senão se perde no meio do caminho. Um outro exemplo: fazer comida para a sogra. Nem a pau. Se quiserem, peçam delivery. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e para mim também, que o Senhor fez para mim também. Quais são os pés que você precisa lavar esta semana? Dentro da sua casa. Quais são os pés que precisam ser lavados? Por mim e por você. Jesus, ele é o nosso maior exemplo, como nós dissemos, em tudo, inclusive em servir. Afinal, ele abriu mão da sua glória. Lá em Mateus 20, versículo 28, diz: ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas capítulo 12, versículo 37, Jesus está contando uma parábola. Obrigada. Jesus está contando uma parábola, e essa parábola aqui, a ideia é falar sobre a sua vinda. E olha aqui o que diz: felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os
servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para... Irmãos, Jesus não nos serviu só enquanto Ele esteve aqui como homem. Ele vai nos servir quando Ele vier nos buscar. E por que eu estou falando isso? Porque quem tem um coração de servo, quem cultiva um coração de servo, não para nunca de servir um ao outro. Quem tem um coração de servo não escolhe a quem ou quando servir. Quem tem um coração de servo, quem cultiva um coração de servo, simplesmente obedece à voz do Senhor. E eu concluo, podem se colocar de pé. Eu concluo dizendo que para tornar a sua vida impactante para uma outra geração, você e eu precisamos abrir mão da nossa própria vida, para que a vida de Cristo esteja operante em nós. Para isso, precisamos obedecê-lo. Para isso, precisamos ser quem Ele quer que nós sejamos, fazer o que Ele nos chamou para fazer e estar aonde Ele quer que nós estejamos. O tema da pregação foi: como tornar a sua vida impactante? E a resposta está aqui, no versículo que nós lemos, Gálatas 2:20. A resposta é: abrindo mão da minha vida para viver a vida de Cristo. Que você e eu, que a gente abra mão de tudo aquilo que nós pensamos ser, da nossa vida que é passageira, para que a vida de Cristo esteja reluzente através de nós, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Pai. Jesus, nós queremos declarar nesta noite que queremos ser refeito, que queremos ser moldados segundo a Tua vontade, Pai. Jesus, nós queremos que a nossa vida, que ela gere um impacto na vida de outras pessoas, mas um impacto, Senhor, segundo a Tua vontade, um impacto, Senhor, que leve as pessoas ao arrependimento, um impacto, Jesus, onde as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor através da nossa vida, através das nossas atitudes, Pai. Senhor, nos dá esse coração de servo, Pai. Coloca em nós o desejo de Te obedecer todos os dias, Senhor. Nós renunciamos, Pai, nesta noite às nossas vontades. Nós renunciamos, Espírito de Deus, a tudo aquilo que nós pensamos ser uma verdade na nossa vida, para que a Tua vida, Senhor, esteja operante em nós. Nós renunciamos à nossa própria vida, assim como o apóstolo Paulo declara, Senhor, o viver para nós é Cristo e o morrer é lucro. Assim queremos declarar nesta noite, Espírito Santo de Deus, a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence ao Senhor. Faz de nós o que lhe apraz. Queremos ser como o barro nas mãos do olheiro, nos refaz quantas vezes forem necessárias, Pai, mas nós queremos estar debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua obediência, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Jesus, nós Te agradecemos por esta palavra, Senhor, e clamamos para que o Senhor continue falando ao nosso espírito, Pai. Jesus, revela para nós onde o Senhor quer que a gente sirva, Pai. Quais são as pessoas que o Senhor quer que a gente sirva, Pai. Nós renunciamos ao nosso ego, renunciamos ao nosso eu, renunciamos aos nossos pensamentos mundanos, carnais, para que a mente de Cristo esteja sobre nós. Pai, que o nosso coração esteja alinhado ao Teu, que as nossas vontades